A vida de Clara sempre fora um desfile de uniformes engomados, medalhas polidas e discursos inflamados. Crescera dentro de uma casa que não era apenas um lar, mas quase uma extensão da corporação. As paredes exibiam retratos do pai em diferentes fases da carreira policial. O jovem sorridente ao entrar na academia, o homem de postura impecável no dia da formatura, o comandante condecorado em cerimônias oficiais. Cada moldura parecia carregar não apenas orgulho, mas também uma cobrança silenciosa, como se lhe lembrassem, a cada passo, da obrigação de ser digna daquele sobrenome. Desde cedo aprendera a viver dentro de regras. O horário de dormir era marcado pelo soar preciso de um relógio de parede. As manhãs, pelo eco dos passos firmes do pai, sempre pronto para mais um dia de serviço. Ele acreditava que disciplina era a essência da vida, e a transmitia com o mesmo rigor com que treinava seus subordinados. Não havia espaço para falhas, desculpas ou vulnerabilidade. Clara deveria ser forte, exemplar, correta. Mesmo quando ainda era apenas uma menina que queria rir alto, se sujar no quintal ou chorar sem razão. Conforme crescia, as regras não diminuíam. Pelo contrário, tornavam-se mais sofisticadas, mais invisíveis, mas igualmente sufocantes. O modo de se vestir, o tom de voz em público, o círculo de amizades, até os livros que lia, tudo parecia passar pelo crivo silencioso de um pai que, sem dizer, exigia a perfeição. A mãe, embora mais dócil, ecoava as expectativas do marido, repetindo que era para o bem dela, que era assim que se formava caráter. Clara aprendeu a sorrir nas ocasiões certas, a se portar em eventos sociais como uma filha modelo, a agradecer elogios que jamais pedira. Tornara-se o retrato da boa moça, estudiosa, disciplinada, aparentemente feliz. Mas por trás da fachada, havia uma inquietação que crescia como sombra. Às vezes, ao deitar-se à noite, olhava para o teto do quarto e sentia um peso inexplicável. Não era só a pressão de corresponder às expectativas do pai. Era a sensação de estar vivendo uma vida que não lhe pertencia, como se cada passo tivesse sido desenhado para ela, mas por mãos alheias. Como se sua existência fosse apenas um reflexo da glória do herói da cidade, e não uma história própria. As conversas em família raramente eram sobre sonhos ou desejos. Falava-se de disciplina, de segurança, de planos concretos e estáveis. Quando na adolescência insinuou a ideia de estudar artes, a reação do pai foi um silêncio tão pesado que doeu mais do que um grito. Logo abandonou a fantasia e escolheu psicologia, não por paixão, mas por parecer respeitável. Era uma carreira que soava séria o suficiente para não decepcionar, mas ampla o bastante para que ela pudesse se perder dentro dela. Aos olhos de todos, sua vida era correta. Uma jovem universitária aplicada, discreta, com um futuro promissor. Mas havia um vazio que nem ela conseguia nomear, um cansaço constante, como se carregasse correntes invisíveis. Os amigos diziam que ela era privilegiada, filha de um homem respeitado, criada em uma família sólida, e ela apenas sorria, incapaz de explicar que, às vezes, ser filha de um herói significava nunca poder ser apenas humana. Era como se carregasse um uniforme invisível, costurado com expectativas e obrigações. Mesmo em festas da universidade, onde os colegas se entregavam à liberdade, Clara permanecia contida, como se a sombra do pai estivesse sempre atrás dela, avaliando cada gesto. As luzes piscando, a música alta, os risos ao redor, tudo parecia distante. Era como se assistisse à própria vida de fora, sem conseguir realmente se entregar a nada. No fundo, havia uma sede por algo que ela mesma não compreendia, um desejo de quebrar as regras, de sentir o coração disparar por razões que não fossem medo ou pressão. Uma curiosidade pelo que havia além das paredes corretas e seguras de sua vida. Mas sempre que esse impulso crescia, a lembrança dos olhos severos do pai a fazia recuar. Ela era prisioneira de uma jaula invisível, erguida não por grades, mas por orgulho e expectativas. Uma jaula dourada, cheia de conforto e aparências perfeitas, mas ainda assim uma prisão. E Clara já começava a perceber que não havia saída fácil daquele labirinto. O silêncio da casa à noite era o que mais a perturbava. O pai, sempre ausente em longos plantões, deixava atrás de si um rastro de autoridade mesmo quando não estava presente. A mãe, resignada, seguia sua rotina mecânica. E ela, sozinha em seu quarto, sentia como se o mundo inteiro esperasse que fosse forte, imaculada, intocável. Aos poucos, a ideia de liberdade tornara-se um sonho nebuloso, quase perigoso. Não sabia exatamente o que queria. Talvez apenas viver sem sentir o peso, constante de carregar um sobrenome que não escolhera. Talvez apenas poder respirar sem imaginar que alguém julgava sua respiração. Ser filha de um herói era, paradoxalmente, carregar a marca de um fardo. E naquele ponto da vida, Clara ainda não fazia ideia de que a verdadeira prisão não estava na disciplina imposta pelo pai, mas no desejo secreto que começava a germinar dentro dela.
Um desejo que em breve encontraria a forma mais perigosa possível. A presença de um homem que desafiava todas as regras que ela fora ensinada a seguir. O carro deslizou até o estacionamento cinzento do presídio de segurança, máxima como se o próprio ar ao redor pesasse toneladas. Clara desceu com a pasta apertada contra o peito, os dedos gelados apesar do sol do fim da manhã. O uniforme bege dos guardas se destacava nas guaritas. Armas à mostra, olhares severos. Era a primeira vez que atravessava aqueles portões, e a sensação era de estar entrando em um mundo que não pertencia a ela, e ainda assim, agora faria parte dele. Na noite anterior, seu pai havia se sentado à mesa, com a mesma postura que mantinha em cerimônias oficiais. A voz grave carregava um tom de orgulho, mas também de ordem. Disse que admirava sua escolha, que ver a filha atuando no campo da psicologia criminal era sinal de força, mas não escondeu a advertência. Esse não é um ambiente para fracos. Você não é fraca, Clara. Nunca se esqueça disso. Lá dentro, quem hesita já perdeu. Suas palavras ecoavam agora em sua mente, como se fossem um mantra, mas em vez de coragem, apenas lhe davam um peso a mais nos ombros. O primeiro portão se abriu com um ranger metálico que atravessou sua espinha. Um guarda a conduziu por corredores estreitos, onde o cheiro de ferro oxidado e desinfetante forte se misturava ao som das botas, ecoando no chão frio. Cada passo parecia ressoar mais alto do que deveria, denunciando sua presença em um lugar onde qualquer fraqueza poderia ser lida como convite. As grades se fechavam atrás dela uma a uma, criando um efeito claustrofóbico. O mundo lá fora parecia se dissolver, à medida que penetrava naquele labirinto de concreto. Os corredores eram iluminados por lâmpadas brancas, que lançavam sombras duras nas paredes e reforçavam a atmosfera opressora. Quando passou pelo primeiro bloco de celas, os olhares vieram como flechas. Homens de várias idades, todos com o mesmo olhar faminto. Alguns de raiva, outros de curiosidade, outros de algo que ela não ousava nomear. As vozes se ergueram em sussurros, risadas, provocações abafadas. Clara manteve o olhar fixo à frente, o queixo erguido, tentando ignorar os dedos que batiam nas grades, os murmúrios que atravessavam as barras como serpentes. O coração batia forte, mas seu rosto precisava permanecer impassível. Lembrava-se do conselho do pai: nunca demonstre medo. E era isso que tentava reproduzir. Mesmo quando as costas suavam sob a blusa social, mesmo quando cada passo lhe parecia uma invasão ao próprio corpo. O guarda, um homem robusto de fala seca, explicou os protocolos básicos. Disse que sua função ali seria acompanhar entrevistas, auxiliar nos relatórios psicológicos, observar comportamentos. Mas a forma como falava, quase sem olhá-la, deixava claro que não confiava em sua presença. Não era apenas ela quem se sentia deslocada. O presídio inteiro parecia rejeitar sua delicadeza, como se sua figura destoasse da brutalidade ao redor. Ao atravessar o pátio interno, notou as cercas de arame farpado que cercavam o espaço. O céu aberto parecia uma ironia cruel. Liberdade à vista, mas impossível de alcançar. Os detentos que ali estavam ergueram os olhos em uníssono, como se o simples fato de uma mulher cruzar aquele território fosse um espetáculo. O guarda acelerou o passo, e Clara o seguiu, tentando controlar a respiração. Chegaram à ala administrativa, onde as paredes eram mais limpas e as portas traziam placas de aço com títulos burocráticos. Ali, uma psicóloga veterana a recebeu com um sorriso cansado. Era uma mulher de meia idade, cabelo preso em coque firme, roupas sóbrias. O aperto de mão foi rápido, mas firme. A mulher explicou que aquele estágio seria duro, que ela veria mais do que poderia imaginar. Dor, manipulação, violência. Disse também que deveria aprender a distinguir histórias reais de jogos psicológicos, pois muitos detentos eram mestres em mentir. Clara ouvia tudo atentamente, mas a mente vagava entre as imagens das celas e os olhares que ainda pareciam persegui-la. O ambiente era mais do que opressor. Era quase vivo, como se cada parede respirasse ameaças. Foi levada então à sala onde, dali em diante, realizaria parte do trabalho. Um espaço pequeno, com uma mesa de metal, 2 cadeiras e um espelho falso que escondia a vigilância. Tudo era frio, calculado, pensado para expor e observar. Ao entrar, sentiu o peso do silêncio. A sala parecia esperar por algo, ou alguém. O guarda explicou que naquele dia ela apenas observaria, que não precisaria falar ou agir. Bastaria assistir a uma entrevista conduzida pela psicóloga sênior. Clara assentiu, mas por dentro uma ansiedade inquieta crescia. Quem seria o primeiro homem a sentar naquela cadeira diante dela? Qual seria a primeira voz a atravessar o silêncio? Enquanto esperava, deixou os olhos percorrerem os detalhes do ambiente. As marcas na mesa de metal, arranhões antigos, lembravam-lhe de que nada ali era neutro.
Cada centímetro carregava histórias de confissões, de manipulações, de jogos de poder. O som de chaves ecoou do lado de fora. O coração de Clara disparou. Era apenas o início. Mas já sabia que aquele estágio não seria um simples aprendizado acadêmico. Era um mergulho em um universo sombrio, feito de correntes e segredos, onde nada era tão simples quanto parecia. A porta se abriu. O guarda entrou primeiro e atrás dele as correntes soaram. Clara prendeu a respiração. O primeiro detento surgia, e com ele, a primeira prova de que sua vida estava prestes a se entrelaçar para sempre, com um mundo do qual talvez nunca conseguisse escapar. A porta se abriu. O guarda entrou primeiro e atrás dele as correntes soaram. Clara prendeu a respiração. O primeiro detento surgia, e com ele, a primeira prova de que sua vida estava prestes a se entrelaçar para sempre com um mundo do qual talvez nunca conseguisse escapar. Ele entrou devagar, os passos marcados pelo som metálico das algemas que o prendiam, a cabeça erguida, a postura ereta, como se não carregasse ferro algum. Havia uma insolência silenciosa na forma como ocupava o espaço, e isso chamou a atenção de Clara antes mesmo que seus olhos se encontrassem. Ele era alto, de pele branca, cabelos cacheados pretos cortados curtos e um rosto perfeito, marcado por feições que pareciam talhadas à mão. Maxilar forte, boca firme, nariz grande. Olhar que não se deixava abater. Mas o que mais a impressionou foram os olhos, castanhos claro, de uma intensidade quase impossível de sustentar. Era a personificação do que ela sempre ouvira sobre criminosos perigosos. Firme, frio, inabalável. E ainda assim, o choque a atingiu como uma lâmina inesperada. Porque, além de tudo, ele era lindo. De um modo brutal, cruel até, como se a beleza fosse parte de sua armadura. Não era um encanto suave, mas algo que intimidava. Um tipo de presença que obrigava a prestar atenção. Clara se odiou no mesmo instante pela própria reação. Como podia pensar nisso? Como podia, mesmo por um segundo, achar atraente um homem cuja vida estava marcada por crimes, por violência, por uma escuridão que ela jamais poderia compreender? Forçou-se a desviar o olhar, focando no bloco de anotações contra o peito, como se o gesto fosse capaz de apagar o que acabara de sentir. Enquanto o guarda o conduzia até a cadeira diante da mesa, ela percebeu que o ambiente parecia encolher ao redor dele. O silêncio no espaço ficou mais pesado, e Clara lutou para manter a expressão neutra. Por dentro, no entanto, sentia-se vulnerável, quase frágil, como se ele tivesse arrancado dela uma parte que nunca oferecera a ninguém. Quando a sessão terminou, ele foi levado de volta pelos corredores estreitos. O eco dos passos e das correntes permaneceu nos ouvidos dela mesmo, depois de a porta se fechar. Clara demorou alguns instantes para se levantar. A respiração vinha curta, o coração acelerado. Era ridículo. Era apenas um preso, um homem como tantos outros que veria ao longo do estágio. Não havia motivo para sentir aquilo. E, no entanto, à noite, ao deitar, descobriu que a imagem dele continuava vívida em sua mente. Os olhos cinzentos retornavam, perturbadores. Por mais que tentasse afastá-los, eles a seguiam como uma marca invisível. No dia seguinte, Clara foi chamada pela psicóloga sênior. Seria apenas uma observação de rotina, disseram. Ela deveria sentar-se atrás da profissional, assistir à sessão e aprender com a experiência. Simples, objetivo, sem qualquer envolvimento. Mas quando entrou na sala de entrevistas e viu quem seria atendido, o ar pareceu se prender em sua garganta. Era ele, o mesmo homem da véspera. O preso perigoso, frio, de olhar cortante e presença arrogante. Ele estava sentado à mesa, os punhos ainda algemados, mas a postura era tão firme que parecia ser ele quem comandava o espaço. Clara posicionou-se no canto, tentando parecer discreta. Segurava o bloco de anotações como se fosse uma defesa contra a tensão que dominava seus sentidos. A psicóloga começou com perguntas formais, rotinas, hábitos, percepções do ambiente. Ele respondia com calma, a voz grave enchendo a sala, e a cada resposta seus olhos se desviavam da profissional para pousar em Clara. Não foi um olhar rápido, como alguém que apenas observa quem está presente. Era direto, constante, como se quisesse lembrá-la de que sabia exatamente o efeito que causava. Clara tentou manter a postura, mas cada vez que sentia aqueles olhos fixos nela, algo dentro dela estremecia. Era como se ele fosse capaz de atravessar todas as barreiras que passara a vida tentando erguer. A rigidez ensinada pelo pai, a disciplina que moldava sua rotina, o silêncio em que guardava os próprios desejos. A psicóloga parecia não perceber, ou talvez apenas estivesse acostumada. Continuava suas perguntas, anotava respostas, mantinha o tom controlado. Mas para Clara, cada troca de palavras se transformava em um campo invisível de tensão. Havia um silêncio carregado entre cada pergunta e resposta. Ele demorava a falar, como se saboreasse o tempo.
como se tivesse plena consciência de que todos na sala aguardavam sua voz. E ao responder, sempre finalizava com o olhar voltado para Clara, como se a entrevista fosse uma encenação, e ela, o verdadeiro alvo. Ela tentou desviar os olhos, tentou se esconder atrás das anotações, mas não adiantava. Sentia que estava exposta, que ele havia mais do que deveria. Um fascínio perigoso começou a nascer contra sua vontade. Não era paixão, não era sequer atração consciente. Era algo visceral, um magnetismo que a perturbava, como se uma parte dela reconhecesse no perigo uma estranha forma de liberdade. Quando a sessão terminou, o guarda entrou novamente recolocando as correntes. Ele se levantou sem pressa, sem abaixar os olhos. E no instante antes de sair, voltou-se uma última vez para Clara. Não sorriu, não disse nada, apenas a olhou, longo o suficiente para que o silêncio da sala se tornasse quase insuportável. Depois que a porta se fechou, Clara continuou imóvel, os dedos crispados no bloco de notas. A psicóloga apenas comentou algo sobre a postura do preso, sobre o modo como testava os limites de quem o observava. Você precisa aprender a não se abalar com esses jogos, disse. Clara assentiu, sem confiança na própria voz. Mas no íntimo sabia que não era apenas um jogo. O olhar dele não parecia um truque ensaiado. Era mais profundo, como se tivesse escolhido justamente ela para atravessar. Naquela noite, Clara voltou para casa tomada por pensamentos que não queria ter. O rosto dele insistia em surgir, os olhos cinzentos brilhando em sua memória. Sentia-se envergonhada, confusa, dividida entre o dever de ser firme e a sensação irresistível de que, a partir daquele encontro, sua vida não seria mais a mesma. E pela primeira vez, percebeu que o medo que sentia não era do prisioneiro em si, mas do que ele despertava dentro dela. Clara não conseguia apagar a imagem daquele olhar da mente. A noite havia sido longa, perturbada por pensamentos que se misturavam entre o dever e uma inquietação pessoal que ela não ousava nomear. Na manhã seguinte, determinada a afastar o que considerava fraqueza, foi até o arquivo do presídio. Precisava ver a ficha criminal dele. Precisava lembrar-se com clareza de quem estava diante dela. A pasta era pesada, repleta de páginas amareladas pelo tempo, carimbos e relatórios que descreviam com frieza o que havia moldado aquele homem. Homicídio, lia em letras fortes. Seguido pela descrição de um crime brutal, marcado pela violência inesperada. Mais abaixo, porte ilegal de arma e associação a grupos criminosos. Um histórico manchado, sem espaço para redenções fáceis. Clara manteve os olhos firmes nas palavras, repetindo mentalmente que estava diante de um criminoso, alguém que nunca deveria despertar qualquer reação além da cautela profissional. Mas ainda assim, não conseguiu evitar um arrepio ao lembrar do modo como ele a observava, como se a ficha não contasse nem metade do que havia ali dentro. Horas depois, chegou o momento de sua primeira entrevista formal. As mãos estavam frias, o coração acelerado. Respirou fundo, tentando vestir a máscara de neutralidade, que havia aprendido com a psicóloga sênior. Era apenas um trabalho, uma coleta de informações, nada mais. A sala era a mesma, mesa retangular, 2 cadeiras frente a frente, paredes nuas que pareciam encolher ao redor de quem estava dentro. Quando os guardas o trouxeram, o som metálico das correntes voltou a ecoar. Ele entrou com a mesma postura da primeira vez, ereta, desafiadora, como se até o próprio ambiente fosse pequeno demais para contê-lo. Clara manteve os olhos nos papéis diante de si, tentando evitar que a tensão fosse visível. Começou o protocolo. Perguntas simples, objetivas. Nome completo, idade, histórico familiar, relacionamentos prévios. Enquanto anotava as respostas, esforçava-se para manter o tom impessoal, como se fosse possível ignorar a presença esmagadora que estava à sua frente. Ele respondia com calma, sem pressa, a voz grave preenchendo cada canto da sala. Não havia nervosismo nem hesitação. A cada resposta parecia medir a reação dela, como se buscasse brechas nas paredes que ela tentava erguer. E então, aos poucos, o rumo da conversa começou a mudar. Ele não se limitava a responder. Devolvia perguntas. Sobre ela, sobre sua vida, sobre o que a levara até ali. Clara tentava desviar, lembrando-se de que precisava manter os limites claros. Mas ele insistia, não de forma agressiva, e sim com uma naturalidade desconcertante, como se fosse impossível não inverter os papéis. Você é filha de policial, não é? Ele arriscou, como se tivesse deduzido sem precisar de confirmação. Clara congelou por um segundo, surpreendida pela precisão. Ele não esperava respostas, apenas observava, atento a cada mínimo movimento dela. Os registros não mencionavam nada sobre sua família. Aquilo significava que ele estava realmente atento. Talvez tivesse ouvido um comentário em algum corredor. Talvez fosse apenas intuição.
O que quer que fosse, o desconforto crescia. Ele falava pouco sobre si mesmo, mas o pouco que dizia vinha carregado de segundas camadas. Histórias fragmentadas, detalhes soltos, nada que respondesse diretamente às perguntas do questionário. Em vez disso, oferecia a ela pequenas confissões que não estavam em nenhum relatório oficial, como se escolhesse revelar apenas o que pudesse desequilibrá-la. Clara percebia a armadilha, mas não conseguia escapar completamente. A cada anotação, sentia-se menos no controle, como se fosse ela a entrevistada e não ele. Em um momento, comentou casualmente sobre os corredores do presídio, sobre como certas portas pareciam sempre rangir do mesmo jeito. Um detalhe banal, mas a forma como disse fez Clara estremecer. Era como se ele estivesse descrevendo não apenas o ambiente, mas a sensação sufocante de estar presa ali. Ela percebeu então que ele não precisava de muitas palavras. Bastava a intensidade do olhar, o silêncio calculado entre uma frase e outra. Tudo nele era feito para perturbar, para invadir espaços que deveriam permanecer intactos. Clara tentou endurecer o tom, voltar às perguntas técnicas. Histórico escolar, condições de saúde. Ele respondia, mas sempre voltava a conduzir a conversa a outro caminho. Perguntava sobre o que ela achava de trabalhar ali. Perguntava se acreditava em reabilitação. Perguntava até se não tinha medo. A última questão a fez respirar fundo. Não respondeu. Apenas anotou, fingindo indiferença. Mas no fundo sabia. Ele havia tocado em um ponto que a feria. Porque sim havia medo. Não dele, mas do que ele despertava. Quando o guarda entrou para encerrar a sessão, Clara sentiu o corpo relaxar pela primeira vez. Ele se levantou devagar, ainda sob o peso das correntes. E antes de sair, lançou-lhe um último olhar. Não havia provocação aberta. Apenas algo implícito. Como se tivesse certeza de que ela continuaria pensando nele mesmo após sua partida. E estava certo. Naquele fim de tarde, Clara permaneceu na sala por alguns minutos, encarando as próprias anotações. As respostas estavam todas lá, mas não diziam nada. Os papéis registravam dados, números, datas, mas não capturavam a essência do que havia acontecido. O verdadeiro encontro estava fora das margens do relatório. Ela sabia que precisava aprender a lidar com isso. Precisava erguer barreiras mais altas, proteger-se do fascínio que ameaçava se instalar. Mas ao mesmo tempo não conseguia negar a estranha excitação que a invadia. Como se pela primeira vez estivesse diante de alguém que a via não como a filha perfeita de um herói, mas como uma mulher com rachaduras, com desejos escondidos, com silêncios que ninguém mais percebia. Clara fechou o bloco de notas com força, tentando se convencer de que aquilo não passava de manipulação. Ele era bandido. Sua missão era estudá-lo, compreender padrões, não se perder dentro deles. Mas, ao sair da sala, ainda sentia o peso do olhar dele, e soube, com uma clareza perturbadora, que aquela não seria apenas mais uma entrevista. O fim de semana foi longo. Clara se esforçou para mergulhar nos estudos, nos livros espalhados pela escrivaninha, nos relatórios inacabados que exigiam concentração. Mas em cada página virada, o mesmo pensamento retornava, insistente. A lembrança dele, do olhar firme e da calma desarmante, surgia como um fantasma que não podia ser afastado. Tentava racionalizar. Era apenas um preso, um homem perigoso, uma mente que precisava ser estudada, nada mais. Ainda assim, quando fechava os olhos, via com nitidez a maneira como ele a encarava, como se pudesse atravessar a pele e chegar ao que havia por trás de sua fachada rígida. No domingo à noite, o jantar em família seguiu o ritual de sempre. A mesa posta pela mãe, o cheiro de temperos que enchia a casa, o silêncio que sempre precedia as perguntas do pai. Ele, sentado à cabeceira, mantinha a postura de autoridade que sempre o acompanhara. Entre garfadas e comentários banais, a questão inevitável surgiu. Queria saber como estava sendo o estágio no presídio. Clara respirou fundo, escondendo a agitação que subia à superfície. Respondeu com frases curtas, descrevendo apenas o básico. Falou sobre a rotina, sobre a quantidade de relatórios, sobre a disciplina necessária. Nada que pudesse revelar a inquietação que a consumia por dentro. O pai pareceu satisfeito, assentindo com firmeza, orgulhoso de ver a filha seguir os mesmos passos de rigidez que sempre pregara. Pediu que ela continuasse assim, que não se deixasse abalar. Para ele, estar ali era mais do que aprendizado. Era também uma prova de caráter. Clara sorriu, mas o gesto era vazio. Dentro dela, as palavras não ditas pesavam mais do que qualquer elogio paterno. Quando a segunda-feira chegou, o peso do presídio voltou a envolvê-la. As paredes frias, os corredores úmidos, o eco metálico das portas sendo trancadas atrás de si. Mais uma vez, ela se preparava para encontrá-lo. As entrevistas seguiam o cronograma e, naquele dia, seria novamente a sua vez de conduzi-lo. Ele entrou na sala com a mesma presença da primeira vez. Correntes nos tornozelos, mãos algemadas,
mas nenhum sinal de submissão. Sentava-se como se fosse dono do espaço, como se até a limitação física não fosse capaz de reduzir a aura de poder que exalava. Clara iniciou com o protocolo. Perguntas simples, registros formais. Mas antes que pudesse avançar muito, ele tomou a dianteira. Você é filha de policial, disse, com a calma de quem já tinha a resposta antes mesmo da confirmação. O coração dela disparou, mas manteve a postura. Confirmou sem desviar o olhar e acrescentou que aquilo significava que não era alguém com quem ele deveria brincar. O comentário saiu firme, quase como um reflexo. Por um instante o silêncio pairou. Então ele sorriu. E aquele sorriso, ao contrário do que deveria ser uma ameaça, apenas o tornava mais bonito. Clara odiou perceber isso. O contraste entre a dureza da situação e a leveza repentina daquele gesto a desarmou de um jeito inesperado. Ele não precisou insistir muito para que a conversa tomasse outro rumo. A cada resposta dela, vinha uma pergunta dele. Não eram perguntas óbvias, tampouco relacionadas ao crime ou à ficha. Eram pessoais, feitas com sutileza, como se buscassem explorar suas rachaduras. Perguntava sobre os livros que lia, sobre o que fazia para se distrair. Perguntava se não se cansava de seguir sempre as regras. Clara tentava manter o escudo. Dava respostas secas, limitadas, mas percebia que, em meio a uma defesa ou outra, deixava escapar mais do que deveria. Uma frase curta, um detalhe sobre sua rotina, um gesto inconsciente. Aos poucos estava se revelando. Era como se a entrevista tivesse se transformado em um jogo silencioso. Quem estava analisando quem? Ela sabia que seu papel era compreender a mente dele, mapear traços de comportamento, organizar relatórios. Mas sentia que em cada encontro, era ele quem a estudava, como se a conhecesse melhor a cada minuto. A caneta entre seus dedos parecia mais pesada. A cada anotação, Clara questionava se realmente estava registrando os dados dele ou se, sem perceber, estava deixando que ele registrasse os dela. O tempo passou rápido, devorando a sessão. Quando o guarda entrou para anunciar o fim, Clara sentiu um misto de alívio e frustração. Parte dela queria ir embora, recuperar o fôlego. Outra parte queria continuar, mergulhar ainda mais naquele campo minado. Enquanto ele se levantava, o sorriso voltou, discreto, como uma promessa silenciosa. Clara desviou os olhos, tentando se convencer de que aquilo não tinha significado. Mas ao recolher seus papéis, percebeu que as anotações não capturavam a essência do que havia acontecido. Os dados estavam ali sim, mas o verdadeiro registro permanecia gravado apenas dentro dela. Na saída, os corredores do presídio pareciam mais longos. O eco das correntes dele ainda vibrava em sua mente. Pela primeira vez, Clara percebeu que talvez não estivesse tão no controle quanto imaginava. Talvez, sem querer, já estivesse sendo conduzida por ele. E foi nesse instante que entendeu o perigo real. Não era apenas a ficha criminal que a assustava. Era a sensação de que, cada vez que se olhavam, um laço invisível se formava. E ela não sabia se teria forças para cortá-lo. Os dias no presídio seguiam quase sempre iguais, repetitivos, opressores, pesados. Mas para Clara, cada visita àquela sala de entrevistas trazia algo novo, algo que a inquietava mais do que gostaria de admitir. Era como se os minutos que passava diante dele se transformassem em uma sucessão de silêncios carregados, olhares que diziam mais do que qualquer frase. Quando o viram entrar novamente, o som das correntes já não parecia tão ameaçador. Na verdade, era quase um anúncio, ele estava chegando. E isso a fazia prender a respiração. Ele se sentou diante dela, postura ereta, olhar cinza fixo como lâmina. Clara abriu o caderno, tentando manter a compostura profissional. Então, vamos continuar de onde paramos, disse ela. A voz firme, embora o coração estivesse acelerado. Ele inclinou levemente a cabeça, como quem brinca com o próprio silêncio antes de responder. Sempre tão certinha, sempre com a caneta na mão. Um sorriso atravessou seu rosto, lento, perigoso. Parece que precisa se esconder atrás de perguntas para não se perder. Clara fingiu não se abalar. É meu trabalho. Trabalho ou escudo? Ele deixou a pergunta no ar, e o silêncio seguinte parecia grudar na pele dela. Por um instante, Clara sentiu o peso do olhar dele e desviou para a ficha sobre a mesa. Era melhor seguir o roteiro. Quero entender. Por que você entrou nesse mundo? A pergunta saiu firme, mas dentro dela havia curiosidade verdadeira, não apenas profissional. Ele apoiou os braços na mesa, olhando diretamente para ela. Não havia desvio, não havia máscara. Eu não tinha escolha. A voz dele era grave, mas honesta, quase cortante. Se eu não fizesse o que precisava, nem vivo estaria agora. Clara registrou no caderno, mas o gesto era automático. Por dentro, o impacto das palavras a fez estremecer. E você se arrepende? Perguntou, sem perceber que sua voz saiu mais baixa. Ele não hesitou.
Não. O olhar cinza brilhou com algo intenso. Era a minha vida ou a dele, e eu ainda queria respirar. As palavras caíram entre eles como um golpe seco. Clara sentiu um frio na espinha. E você? Ele perguntou, quebrando o silêncio. No meu lugar. Você faria diferente? A pergunta a atingiu em cheio. Clara abriu a boca, mas nada saiu. Sentiu-se exposta, incapaz de formular qualquer resposta. Ele sorriu de novo, mas não era deboche. Havia algo quase satisfeito em ver que a deixou sem reação. Achei que fosse forte, murmurou, recostando-se na cadeira. Clara engoliu em seco, fechando o caderno. Sou forte. Só não estou acostumada a responder perguntas, e sim a fazê-las. Talvez seja por isso que eu goste de brincar com você. O tom dele foi baixo, mas carregado de intenção. Ela desviou o olhar, tentando esconder o calor que subia pelo rosto. O ar da sala parecia mais denso, sufocante. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Clara tentou se convencer de que aquilo não passava de um jogo psicológico. Mas quando fechou os olhos, a imagem dele voltava como uma sombra viva. Os olhos cinzas a fitando, o sorriso torto, as palavras duras. E contra toda a sua vontade sonhou com ele. O sonho era intenso, quase palpável. Ela estava de frente para ele, as correntes caindo no chão como se tivessem desaparecido. Suas mãos fortes tocavam sua cintura. Os lábios dele se aproximavam. O calor invadia sua pele. O desejo a consumia em silêncio, sem perguntas, sem barreiras. Clara acordou sobressaltada, o coração disparado. Ficou deitada, encarando o teto, sentindo uma culpa amarga atravessar seu peito. Como podia sonhar com ele? Como podia sentir algo assim por alguém que representava exatamente tudo o que deveria rejeitar? Mas quanto mais tentava se afastar do pensamento, mais ele voltava. Era como se ele tivesse se infiltrado dentro dela, sem pedir permissão, ocupando espaços que ela mesma não sabia que existiam. No dia seguinte, diante dele, Clara tentou recuperar o controle. Abriu o caderno. Escreveu algumas palavras que nem registrou direito. Ele notou o nervosismo e um brilho curioso surgiu em seus olhos. Você parece diferente hoje. A voz dele soou quase divertida. Está sonhando comigo, doutora? Clara congelou. A pergunta era uma provocação, mas parecia uma invasão, como se ele tivesse atravessado sua mente. Não seja ridículo, respondeu rápido, fechando o caderno. Ele riu baixo, sem desviar o olhar. O silêncio responde melhor do que qualquer palavra. Ela respirou fundo, tentando afastar a sensação de que ele a enxergava além do que deveria, mas havia algo impossível de negar. Ele a atraía, não apenas pelo perigo, mas pela forma como a desmontava, como se tivesse a chave para atravessar cada camada que ela construiu ao longo da vida. Naquela sala, Clara percebeu algo que a deixava ainda mais perturbada. Não era apenas ela que o observava. Ele também a estudava com calma, paciência e um fascínio velado. E assim, entre perguntas e silêncios, entre respostas duras e provocações veladas, nascia algo que não poderia mais ser ignorado. Um desejo silencioso, incontrolável, perigoso. A rotina no presídio parecia pesada, mas Clara começava a perceber que os momentos mais difíceis não estavam dentro das paredes de ferro, e sim dentro dela. Certa manhã, a psicóloga responsável pelo setor a chamou para conversar em sua sala. Era uma mulher mais velha, de expressão firme, mas de olhar que transmitia experiência e compreensão. Clara, eu preciso te dizer uma coisa que percebi, começou, após alguns segundos de silêncio. O preso Brian. Ele parece demonstrar certo interesse por você. Clara arqueou as sobrancelhas, surpresa. Interesse? Acho que não, doutora. Ele é assim com todo mundo, não é? A psicóloga sorriu de leve, como quem já ouviu essa defesa muitas vezes. Não, ele não é assim com todos. Acredite. Eu trabalho com eles há tempo suficiente para notar quando algo escapa da normalidade. Clara desviou o olhar desconfortável. Mesmo que fosse, não tem nada a ver. É um detento, e eu só estou aqui para aprender. A mais velha se inclinou para a frente, apoiando os braços na mesa. Eu sei disso. Mas é justamente por estar aprendendo que você precisa tomar cuidado. Esses homens, eles sabem onde atacar. E às vezes, quando barreiras começam a se dissolver, quando instintos primitivos vêm à tona, é fácil se perder. As palavras ecoaram em Clara, como se fossem ditas dentro dela. Ficou em silêncio, tentando entender por que aquilo a afetava tanto. No dia seguinte, depois de muito refletir, Clara bateu à porta da psicóloga e pediu para conversar novamente. Sentou-se diante dela, os dedos inquietos sobre o colo. Eu preciso ser honesta, disse finalmente. Desde o primeiro momento em que vi Brian, eu fiquei surpresa. Não esperava que ele fosse daquele jeito. Tão bonito. A palavra saiu como se fosse proibida, e eu sinto atração por ele. Não faz sentido, eu sei, é errado. Mas está aqui, e eu não consigo simplesmente ignorar.
Para alguém como eu, que sempre seguiu todas as regras, sentir isso é desconfortável, estranho. A psicóloga a observou com calma, sem julgamento. O que você sente não é incomum. Clara, há um fenômeno na psicologia chamado hibristofilia. É a atração por pessoas que cometeram crimes, especialmente quando se trata de figuras de poder ou perigo. Claro, não estou dizendo que você tenha isso de forma patológica, mas a lógica é parecida. O proibido, o perigoso, o que está fora das regras, exerce um fascínio especial sobre quem sempre viveu dentro delas. Clara arregalou os olhos, surpresa com a explicação. A psicóloga prosseguiu, com um sorriso leve. Além disso, vamos ser sinceras. Mesmo ele sendo um bandido, existem piores. E convenhamos, Brian é bonito demais. Diria até que é criminoso ele estar preso. Clara não conseguiu conter o riso, relaxando um pouco. Talvez eu só precise transar para isso sumir de vez. Talvez, respondeu a psicóloga, brincando também. Mas enquanto isso, tenha cuidado. Saber que você pode falar comigo já é um começo. Clara saiu da sala mais leve. Era a primeira vez que se permitia falar sobre aquilo em voz alta, e a sensação de ter alguém para ouvir e compreender era quase libertadora. Nos dias seguintes, porém, decidiu evitar o contato direto com Brian. Ficava atrás do espelho, da sala de observação, assistindo às entrevistas conduzidas pela psicóloga. Ele respondia com calma, firme, mas sempre depois de cada frase virava o rosto para o vidro, e nesses momentos sorria. Um sorriso sutil, carregado de provocação, como se tivesse plena consciência de que ela estava ali, tentando se esconder dele. Esse gesto a deixava ainda mais perturbada. Era como se estivesse dizendo: você pode correr, mas eu ainda vou te encontrar. Tentando fugir daquela obsessão crescente, Clara aceitou o convite de alguns colegas da faculdade para sair. Era sexta-feira, e eles foram a um bar movimentado. A música, as risadas, as conversas leves, tudo parecia uma tentativa de devolver a ela um pedaço da normalidade que estava perdendo. Ela bebeu mais do que costumava, rindo junto com o grupo. Um dos rapazes, de olhar gentil e sorriso fácil, aproximou-se dela de maneira mais evidente. Conversaram, trocaram provocações, e quando saíram, ele a convidou para dar uma volta. Clara, embalada pelo álcool e pela necessidade de esquecer Brian, aceitou. No carro dele, os beijos começaram apressados, cheios de desejo reprimido. As mãos dele exploravam sua cintura, sua nuca, e ela retribuía mecanicamente, como se buscasse apagar o fogo que Brian havia acendido dentro dela. Mas de repente, no meio do amasso, Clara o enxergou diferente. Os traços do colega pareceram se dissolver, e por um instante ela viu Brian. O olhar cinza, o sorriso enigmático, a intensidade sufocante. Arfou, assustada, afastando-se imediatamente. Eu não posso. O rapaz ficou confuso, tentando entender. Eu fiz algo errado? Não é isso. Eu preciso ir para casa. Agora. Ele tentou insistir, mas o olhar firme de Clara encerrou a situação. Ela desceu do carro, pegou um táxi e foi embora, o coração disparado. Sozinha no quarto, sentou-se na cama e passou as mãos pelo rosto. O peso da culpa e da confusão a esmagava. O que está acontecendo comigo? Era como se Brian tivesse se infiltrado em sua mente, em seu corpo, em cada parte dela. Mesmo longe, mesmo tentando substituí-lo por outro rosto, ele permanecia. Clara começou a pensar se estava enlouquecendo, ou se aquilo era apenas uma piada cruel que a vida resolvera lhe contar. Mas uma coisa era clara. Não importava o quanto tentasse fugir. Brian estava cada vez mais presente, e isso a apavorava. Clara passou dias tentando enganar a si mesma. Repetia como um mantra que tudo não passava de uma fase, que era fruto do choque da experiência de estar num presídio pela primeira vez. Se ela fingisse que nada daquilo importava, se retomasse sua postura técnica, talvez a confusão em sua mente e a intensidade em seu corpo simplesmente se dissolvessem. Era isso que a levou, numa manhã abafada, de volta à sala de entrevistas. Ao empurrar a porta pesada, sentiu a velha mistura de frio na barriga e vontade de correr. Mas manteve a postura. O som das correntes ecoou e logo depois Brian entrou. Ele ergueu os olhos e, ao vê-la ali, um sorriso de surpresa se desenhou em seus lábios. Um sorriso diferente dos outros. Menos calculado, mais genuíno. Clara sentiu algo se mover dentro dela, mas disfarçou. Abaixou a cabeça, ajeitou os papéis e fez de conta que não notara nada. Achei que não ia mais ver você, ele disse, com um tom irônico, como se fosse apenas uma brincadeira. Ela respirou fundo antes de responder. Preciso terminar a sua ficha. Brian inclinou-se levemente para frente, os olhos fixos nela. Então eu sou o seu dever de casa? A frase, dita com uma calma provocadora, a pegou de surpresa. Clara tentou ignorar, fingiu anotar algo e manteve a voz firme. Vamos continuar. Endireitou a postura. Na semana passada você mencionou que...
Onde você esteve esses dias? Ele interrompeu, a voz baixa, quase íntima. Ela levantou os olhos, desconcertada. Isso não é relevante. É sim. O olhar dele a atravessava. Você me observou atrás do espelho, não observou? O coração de Clara acelerou. Sentiu o calor subir pelo pescoço. Isso não é assunto para esta entrevista. Forçou o tom profissional, mas as mãos tremiam discretamente. Brian sorriu de canto. Você não respondeu. Ela tentou retomar as perguntas técnicas, mas ele seguia desviando o foco, sempre colocando-a contra a parede. O que fez de tão interessante lá fora? Ele insistiu. Deve ter uma vida cheia. Amigos, família, um namorado, talvez. Clara apertou a caneta com força. Voltemos ao relatório, Brian. Foi então que aconteceu. Sem aviso, ele estendeu a mão algemada sobre a mesa e cobriu a dela. O contato foi breve, mas o suficiente para paralisar. Clara, o choque da pele quente contra a sua fez seu corpo inteiro estremecer. Antes que ela pudesse reagir, a porta se abriu. O guarda entrou, atento. Está tudo certo aqui? Perguntou, os olhos estreitados. O instinto de Clara foi retirar a mão, mas sua voz saiu firme, quase automática. Está sim. Está tudo bem. O guarda hesitou, mas saiu logo depois, fechando a porta atrás de si. O silêncio que ficou pesava mais do que as grades. Clara puxou a mão devagar, sentindo o sangue pulsar nas veias como se tivesse corrido quilômetros. Respirou fundo, tentando recuperar o controle. Isso foi extremamente estúpido da sua parte. As palavras saíram mais baixas do que gostaria. Brian inclinou a cabeça, estudando-a. Eu não tenho muito o que perder. Já estou preso. Ela mordeu o lábio, sem saber como responder. Parte dela queria repreendê-lo. Parte queria ceder ao turbilhão que ele provocava dentro dela. Então, como quem tentava retomar as rédeas, disse com firmeza. Vai ser o último dia que nos vemos. Houve um instante de silêncio. Ele ergueu as sobrancelhas e então sorriu novamente. Um sorriso lento, perigoso. Espero que não seja verdade. A voz soou quase como um sussurro, mas carregada de convicção. É chato demais quando você não está por perto. A frase a atravessou como uma lâmina afiada. Ela engoliu em seco, sentindo o corpo tremer por dentro. Sabia que deveria se levantar, encerrar a entrevista, colocar um fim naquela linha tênue que os separava. Mas não o fez. Ficou ali, sustentando o olhar dele, sabendo que já tinha perdido parte do controle. E no fundo, temia não conseguir mantê-lo por muito mais tempo. Os dias seguintes foram um exercício de resistência. Clara manteve-se longe de Brian, determinada a cumprir a própria palavra. Evitava a sala de entrevistas, recusava qualquer oportunidade de vê-lo. A psicóloga compreensiva não insistiu. Reconhecia os sinais do que estava acontecendo e, longe de julgá-la, considerava correto que Clara se afastasse antes que cruzasse limites irreversíveis. Mas a mente de Clara não lhe obedecia. Era como se houvesse duas versões de si mesma. A filha exemplar, criada sob as regras rígidas de um pai policial, e a mulher inquieta, tomada por uma curiosidade incontrolável por aquele homem perigoso. Às vezes, no silêncio de casa, os relatórios se confundiam com lembranças. Cada palavra lida parecia trazer de volta o som da voz dele, a intensidade dos olhos cinzentos, o modo como sorria como se soubesse segredos dela que nem ela mesma conhecia. Clara se convencia de que estava certa em se afastar. Repetia isso todos os dias, mas bastava fechar os olhos por alguns segundos para sentir, de novo, aquela força magnética, que a puxava para ele. Numa tarde qualquer, estava sozinha na pequena sala da prisão, revendo papéis e relatórios antigos. A rotina mecânica lhe dava um frágil senso de controle, até que ouviu 3 batidas na porta. Antes mesmo que respondesse, a maçaneta girou e a porta se abriu. Brian entrou. O coração de Clara disparou. Ela pulou da cadeira, os papéis caindo no chão. Ele fechou a porta atrás de si, em silêncio, o som metálico do trinco soando como uma sentença. Não tenho muito tempo, disse a voz grave, carregada de urgência. Clara recuou um passo instintivamente. O que você está fazendo aqui? A voz dela falhou no meio da pergunta. Ele avançou devagar, o olhar fixo nela. Responde primeiro. Você tem medo de mim? As palavras pairaram no ar, densas. Clara engoliu em seco, sem saber como reagir. Seus pés recuaram até sentir a parede fria nas costas. Eu não sei, respondeu por fim. Brian sorriu, como se tivesse previsto a resposta. Aproximou-se ainda mais, até que o calor do corpo dele se misturasse ao dela. O olhar dele era profundo, quase hipnótico, estudando cada detalhe de seu rosto. Não precisa ter medo. A ponta dos dedos dele roçou os fios soltos do cabelo dela, descendo devagar. Pelo menos não desse tipo de medo. Clara prendeu a respiração. Cada gesto dele parecia calculado para invadir, dominar, ocupar cada espaço dela.
Você não faz ideia do que está acontecendo com você, não é? Disse ele rindo baixo, como se tivesse acabado de decifrar algo que ela escondia de si mesma. Os dedos deslizaram pelo rosto dela até repousarem sobre os lábios. Por um instante, Clara fechou os olhos. O toque era quente, firme, carregado de uma intimidade proibida. Brian contornou lentamente a boca dela, desenhando os contornos com a ponta dos dedos. Então, num movimento ousado, pressionou um dedo entre os lábios dela, forçando-os a se abrir. Clara não reagiu. Seu corpo inteiro parecia paralisado, dividido entre a repulsa do perigo e o fascínio irresistível. A respiração dela acelerou, e ela deixou escapar um som frágil, quase inaudível. Ele mordeu os próprios lábios ao vê-la ceder. A tensão entre os dois se tornou insuportável, como se o ar estivesse prestes a incendiar. Brian inclinou o rosto em direção ao dela, e por um instante Clara acreditou que ele fosse beijá-la. Foi quando bateram à porta. O som brusco os arrancou do transe. Clara se afastou, arfando, o rosto em chamas. Brian, por sua vez, deu um passo para trás, mas sem perder a calma. O sorriso voltou aos lábios dele, lento e insinuante. "Quer me ver de novo?" perguntou, como se soubesse a resposta antes mesmo de ouvi-la. Clara hesitou. Sentiu os pensamentos implorando para dizer não. Mas seu corpo, dominado pelo ímã invisível que ele representava, traiu sua razão. Ela apenas balançou a cabeça em um sim tímido, quase imperceptível. Brian sorriu, satisfeito, como se tivesse conquistado algo valioso. Abriu a porta e saiu sem pressa, mas antes lançou-lhe um último olhar. Um olhar de cumplicidade, como se dissessem em silêncio que, a partir daquele instante, já não havia mais volta. Clara permaneceu ali, encostada na parede, tentando recuperar o fôlego. O corpo ainda tremia. A boca ardia como se ainda sentisse os dedos dele, e a mente girava em círculos entre culpa e desejo. Naquele momento ela entendeu. Já estava presa. Não pelas grades do presídio, mas pelas correntes invisíveis que Brian havia lançado sobre ela. E o pior era admitir que de alguma forma ela mesma tinha permitido. A semana inteira foi um tormento para Clara. Desde o último encontro, ela não conseguia se livrar da sensação da pele dele sobre a dela, do toque invasivo e ousado que a deixara paralisada. O gosto imaginado do dedo dele em sua boca retornava em flashes, como se o corpo tivesse registrado aquilo de uma forma impossível de apagar. Culpa e desejo travavam uma batalha dentro dela. Como eu deixei isso acontecer? Repetia mentalmente, como se a pergunta pudesse neutralizar o fogo que queimava no peito. Mas quanto mais tentava se convencer de que era errado, mais a lembrança ganhava força, invadindo os pensamentos mais banais do dia a dia. Na manhã em que sabia que poderia revê-lo, ela se pegou demorando alguns minutos a mais em frente ao espelho. Um pouco de rímel, um batom leve. Ridículo, murmurou para si mesma, mas não apagou o batom. No fundo, sabia que não se arrumava para ninguém mais. Passou o dia com a ansiedade corroendo os ossos. Cada batida na porta fazia seu coração disparar, apenas para ser esmagado em seguida, pela decepção quando via qualquer rosto, que não fosse o dele. Fingiu concentração nos relatórios, mas a verdade era que as letras dançavam na página. A cada minuto esperava Brian entrar, e a cada minuto era obrigada a lidar com a ausência. Quando a noite caiu, o vazio se tornou quase insuportável. Voltou para casa frustrada, sentindo-se patética por ter esperado como uma adolescente. Ele é um preso, Clara. Um preso. E você? Você está enlouquecendo, dizia para si mesma. Mas nenhuma bronca interna era suficiente para calar o desejo. No dia seguinte, arrastava-se pelo corredor do presídio, mal-humorada e exausta. Já estava pronta para um dia cinzento quando ouviu uma batida curta na porta da sala. Antes que pudesse responder, ele entrou. Brian. Seu corpo reagiu antes da mente. O coração disparou. O ar travou no peito. Ele estava ali, com o mesmo sorriso insolente, como se tivesse todo o direito de entrar naquele espaço que, teoricamente, deveria ser neutro e controlado. Demorei, né? Ele disse, fechando a porta atrás de si. Clara arregalou os olhos, surpresa demais para fingir indiferença. O que você pensa que está fazendo? Perguntou com a voz firme, mas carregada de uma raiva contida. Desculpa. Brian levantou as mãos teatral, como se rendesse. Mas minha agenda é meio limitada. Nem sempre consigo fazer o que quero. Ela cruzou os braços, tentando se recompor. Ainda sentada, desviou os olhos para os papéis na mesa. Então esse era o plano? Me deixar esperando? É isso que você queria? Ele se aproximou, sorrindo como quem saboreia cada palavra dela. Queria ver essa cara. Inclinou-se sobre a mesa, olhando-a de cima. Você fica sexy brava. Clara bufou, virando o rosto. Mas não conseguiu esconder o pequeno riso que escapou. A raiva se misturava a algo perigoso, algo que crescia e a puxava para ele como um ímã.
Brian inclinou-se mais, com calma, e com a mão virou o rosto dela de volta para si. Os olhos dele estavam próximos, intensos, e havia um brilho que misturava ousadia e desejo. "Ainda tá brava?" perguntou, quase sussurrando. Clara não respondeu, apenas o encarou, tentando manter alguma barreira. Mas quando abriu a boca para dizer qualquer coisa, não teve chance. Brian a puxou com força, fazendo-a sentar-se sobre a mesa, e a boca dele encontrou a dela. O choque inicial foi como fogo. Um beijo intenso, faminto, cheio de urgência. Clara sentiu o corpo perder a resistência, cedendo ao toque. As mãos dele segurando firme sua cintura como se a prendesse num território proibido. Ela retribuiu, primeiro hesitante, depois mergulhando com a mesma voracidade, como se todos os dias de contenção explodissem naquele instante. O beijo tinha gosto de perigo. Era molhado, profundo, um choque de respirações ofegantes. Ela sentia o coração martelar no peito, o corpo inteiro vibrando como se fosse feito apenas para aquilo. Quando Brian deslizou os lábios para o pescoço dela, Clara arfou, puxando os cabelos dele sem conseguir se controlar. O tempo parecia suspenso, mas a realidade os trouxe de volta com uma batida seca na porta. Clara arregalou os olhos, empurrando-o levemente, o coração ainda em disparada. Ambos respiravam pesadamente, as bocas avermelhadas, os corpos colados como se não quisessem se soltar. Brian encostou a testa na dela por um segundo, sorrindo entre a respiração curta. "Isso não acabou", disse baixo como uma promessa. Clara engoliu seco, tentando organizar os pensamentos. Ele se afastou devagar, mas antes de alcançar a porta voltou-se para ela. "Me manda um e-mail, um outro nome, qualquer coisa. Quero falar com você." A voz era firme, quase um comando, mas carregada de algo mais, um desejo de continuidade. Ela permaneceu imóvel, atônita, vendo-o desaparecer, pela porta com a mesma calma, insolente com que havia entrado. Sozinha na sala, Clara caiu de volta na cadeira, o corpo ainda tremendo. Tocou os próprios lábios, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O peso da culpa e da lucidez se chocavam dentro dela. Mas a lembrança do beijo, da força das mãos dele, da intensidade com que a devorara, essa lembrança a deixava sem chão. Ela sabia que tinha cruzado uma linha que não poderia mais ser apagada. E ainda assim, no fundo, a única coisa que desejava era atravessá-la de novo. No dia seguinte, Clara fez o que jamais imaginaria fazer. Criou um e-mail novo, com um sobrenome diferente. Algo que não pudesse ser facilmente rastreado. O cursor piscava na tela em branco como se a desafiasse, como se lhe perguntasse se tinha certeza da loucura, em que estava prestes a mergulhar. Respirou fundo e digitou: "Quero saber mais sobre você." Simples, direto, o bastante para dar início ao que não deveria ter começo. Quando a resposta chegou, sentiu o corpo inteiro estremecer. Brian havia escrito poucas linhas, mas cada palavra parecia atravessar a barreira fria das grades e chegar direto até ela. Ele contou um pouco de sua infância. Falou de um bairro pobre, das ruas onde cresceu, das escolhas que nunca teve de verdade. Não havia detalhes comprometedores. Os e-mails eram monitorados. Ele tinha consciência disso, mas mesmo assim conseguiu pintar um retrato cru e sincero. Falou da primeira vez que segurou uma arma, não com orgulho, mas com o peso de quem sabe que era isso ou nada. Disse que as opções eram tão escassas que sobreviver era em si uma vitória. Clara leu cada linha devagar, quase saboreando as entrelinhas. O que mais a surpreendeu foi que, no meio da dureza de suas histórias, ele descreveu pequenas memórias. O cheiro de pão saindo do forno de uma padaria da esquina, as tardes jogando bola com amigos que o tempo tinha levado, a sensação de andar de bicicleta até o pneu furar e ter que empurrar de volta para casa. Coisas banais, detalhes que para alguém em liberdade soavam triviais, quase bobos. Mas para eles, separados por grades e vigilância constante, aqueles fragmentos de lembrança eram como tesouros. Clara percebeu que sorria sozinha diante da tela. Ao mesmo tempo, sentiu um aperto no peito. Estava entrando num território onde cada passo a afastava mais da razão. Mesmo assim, respondeu. Contou sobre a infância dela também, cuidadosamente escolhendo o que podia ou não escrever. Falou da casa onde cresceu, do cachorro que teve na adolescência, do medo que sentia quando o pai demorava a chegar do trabalho policial e a mãe ficava em silêncio olhando o relógio. Escreveu sobre como adorava ler escondida no quarto, mergulhando em mundos de fantasia para esquecer a rigidez da vida real. E assim começou. O que era para ser um desabafo rápido virou hábito. À noite, quando voltava cansada da faculdade ou do estágio, Clara se sentava diante do computador e escrevia longos e-mails, quase diários, sem perceber o quanto revelava de si mesma. Brian, por sua vez, sempre respondia, nem sempre com histórias intensas. Às vezes descrevia o que sonhava comer se tivesse liberdade,
como um prato de lasanha ou um copo gelado de refrigerante. Outras vezes falava da saudade de sentir o vento no rosto, de andar sem destino, de ver o mar. Clara ria de algumas respostas, emocionava-se com outras. Começou a esperar ansiosamente pelo aviso de nova mensagem na caixa de entrada, como uma adolescente em seu primeiro romance proibido. O tempo corria diferente quando estava conectada a ele. As horas escorriam sem que percebesse, até que se pegava de madrugada, ainda diante da tela, relendo as mensagens dele pela terceira vez. O coração acelerava a cada frase, como se as palavras carregassem em si o toque que ela não podia ter, a presença que não podia assumir. Durante a semana, os encontros presenciais se tornaram raros, e isso só aumentava a intensidade da troca por escrito. Clara não sabia quando o veria de novo, e essa incerteza a mantinha em constante estado de expectativa. Cada dia parecia uma espera silenciosa, uma contagem regressiva sem data marcada. Curiosamente, essa espera começou a dar a ela algo que há muito não sentia. Uma estranha animação, uma chama interna que a fazia acordar com energia, olhar ao redor com mais atenção, como se a vida tivesse ganhado uma nova cor. Sabia que aquilo era errado. Sabia que estava jogando com fogo. Mas pela primeira vez em anos, sentia-se viva. Brian tinha esse poder. Mesmo a quilômetros de distância real, separados por muros, grades, vigilância e mundos distintos, conseguia alcançá-la. Bastava uma frase escrita no meio da noite para que ela sentisse o peito vibrar de um jeito que nenhum colega de faculdade, nenhum encontro casual jamais tinha despertado. Havia um perigo latente nisso tudo, claro. Mas Clara, mergulhada nas cartas digitais, não queria pensar no amanhã. Queria apenas aproveitar aquele presente clandestino. Como quem bebe água escondida em meio ao deserto. Cada e-mail era uma promessa não dita. Um elo que crescia, invisível, mas resistente. Um lembrete de que, mesmo onde não deveria existir, algo estava nascendo. E Clara, contra todas as regras que sempre guiara sua vida, deixava-se levar. O tempo havia se arrastado como nunca. Para Clara, cada dia longe dele parecia um deserto interminável, cheio de silêncios que não conseguiam ser preenchidos nem com os longos e-mails que trocavam. Quando finalmente deu um sinal que se veriam novamente, seu corpo respondeu antes mesmo da mente. O coração disparou. As mãos tremeram e o estômago se revirou como se estivesse prestes a cometer um crime. Quando a porta se abriu, foi como se o ar rarefeito da sala tivesse explodido. Ele entrou. O olhar dele, aquele castanho que parecia atravessar tudo, encontrou o dela em segundos. Não houve palavras. Não houve intervalo. Clara não pensou. Simplesmente levantou da cadeira. E quando ele se aproximou, os corpos colidiram num choque inevitável. Os lábios se encontraram com uma urgência feroz. Como se todos os dias de espera tivessem sido armazenados para aquele instante. Ele a segurou com força pela cintura, puxando-a contra si. E Clara sentiu cada músculo tenso dele pressionando seu corpo. O beijo era intenso, faminto, um pedido e uma invasão ao mesmo tempo. A língua dele explorava a dela com um desejo cru, e ela correspondeu sem freios. Perdida no turbilhão de calor que os envolvia, as mãos dele percorreram suas costas, subindo devagar, quase reverentes, até alcançar sua nuca. Quando enroscou os dedos em seu cabelo, puxando de leve, um arrepio cortou a espinha de Clara, deixando-a sem chão. Ofegante, ela se agarrou aos ombros dele, sentindo a dureza dos músculos. A solidez de alguém que era tanto ameaça quanto abrigo. Não havia espaço para palavras. Apenas o som do beijo molhado, da respiração descompassada, do coração martelando no peito como um tambor de guerra. Ele a ergueu sentando-a sobre a mesa. Clara arfou quando sentiu o frio da superfície contrastar com o calor de sua pele em brasa. Brian ficou entre suas pernas, e o contato fez o mundo inteiro sumir. As mãos dele deslizaram pelas coxas dela, pressionando de leve, como se quisesse memorizar cada curva, cada textura. Ela o puxava cada vez mais para perto, incapaz de suportar a distância mínima que ainda restava. Era proibido. Era insano. Mas naquele instante nada importava. Não havia regras, não havia muros, não havia o peso da lei. Só existiam eles dois, presos em um transe que parecia mais forte que a razão. Ele interrompeu o beijo apenas para descer até seu pescoço, mordendo de leve a pele delicada, arrancando um suspiro entrecortado de Clara. A boca dele deixou marcas invisíveis, mas que queimavam como fogo. Ela arqueou o corpo, entregando-se, e sentiu os dentes dele arranharem a pele, seguidos da língua suave como um pedido silencioso de desculpas. Brian, ela murmurou, sem saber se era súplica ou confissão. Ele ergueu o rosto e a fitou com os olhos pesados de desejo. Segurou-lhe o queixo, obrigando-a a encará-lo. Não havia mais aquele deboche habitual, o sorriso irônico que sempre carregava. Havia algo diferente, duro, real. Clara tentou falar,
mas as palavras saíram fragmentadas. Isso é loucura. A gente não pode... Ele não se afastou. O olhar dele aprendia como correntes invisíveis. Finalmente, depois de alguns segundos que pareceram eternos, ele disse, a voz rouca e firme: loucura é ficar longe de você. O peito de Clara se apertou. Ela riu sem graça, como sempre fazia quando estava prestes a perder o controle. É agoniante, confessou com a respiração ainda curta. Ficar sem te ver, sem te ter por perto. Esperava que ele respondesse com sarcasmo, talvez uma piada ácida, como fazia sempre. Mas Brian permaneceu em silêncio. Só a olhava. Sério, intenso, como se procurasse dentro dela algo que nem ela mesma sabia que tinha. Pra mim é pior, disse enfim. Você ao menos tem liberdade. Clara congelou. Nunca tinha ouvido aquele tom nele. Não era provocação, não era jogo, era dor. Uma verdade que atravessava tudo e expunha uma fraqueza, que ele jamais deixava transparecer. Ela engoliu seco, sentindo uma onda de coragem, ou talvez de insanidade subir por dentro. De que adianta ter liberdade, se o homem que eu mais desejo não está comigo? As palavras saíram antes que pudesse controlá-las. No instante em que percebeu o que tinha dito, o coração disparou ainda mais, como se fosse parar. Brian não respondeu, mas os olhos dele brilharam com algo selvagem. Um desejo tão cru que parecia perigoso. Ele a puxou de novo para si e a beijou com uma fúria ardente, como se a declaração dela tivesse rompido as últimas barreiras. O beijo não tinha mais a pressa do primeiro. Era mais profundo, mais possessivo, como se cada movimento de língua e cada mordida fosse uma marca, uma promessa gravada na pele. Clara gemeu baixo contra a boca dele, sentindo-se inteira e perdida ao mesmo tempo. O tempo, porém, era cruel. Logo a chave ecoou do lado de fora, lembrando-os de que o mundo não permitiria que aquele instante durasse para sempre. Brian recuou devagar, respirando pesado, mas, diferente de todas as outras vezes, não carregava o sorriso confiante, a postura de quem sempre está no controle. Ele a olhou com um peso nos olhos que a deixou sem ar. Era dor, dor por ter que sair dali, dor por deixá-la sozinha, como se naquele quarto houvesse nascido algo que não cabia em grades, mas que estava condenado pela realidade. Clara permaneceu sentada na mesa, ainda ofegante, com os lábios latejando pelo beijo. Não disse nada. Não havia palavras suficientes para traduzir o que sentia. Ele se virou lentamente, caminhou até a porta, mas antes de sair lançou um último olhar. Não de vitória, nem de provocação. Era um olhar que doía, um olhar que dizia que se pudesse ficaria. E então se foi. O silêncio voltou a dominar a sala, mas Clara sabia que nada seria como antes. A sala de arquivos estava em silêncio. As pilhas de pastas e documentos davam a impressão de um labirinto de papéis, e o cheiro de papel, amarelado misturado ao desinfetante, tornava o ar quase sufocante. Ali, naquele espaço esquecido, era onde o improvável acontecia, onde ela e ele roubavam minutos que o mundo jamais permitiria. Naquela tarde, porém, ela não queria apenas mais um encontro. Carregava no peito perguntas que a queimavam, dúvidas que se tornavam pesadas demais para esconder. Ele entrou sem alarde, como fazia sempre, um passo firme, os olhos semicerrados, o corpo dominando o espaço como se não houvesse grades nem paredes. Ao vê-la, sorriu de canto, o mesmo sorriso que a desmontava. Mas dessa vez ela não cedeu. É preciso te perguntar uma coisa, disse fechando a pasta que fingia ler. Sua voz estava firme, mas por dentro o coração martelava. Ele ergueu as sobrancelhas, curioso, aproximando-se da mesa onde ela se apoiava. O que é? Ela respirou fundo. O que existe entre nós? É só poder? Só o fascínio do proibido? Ou é algo maior? Esperava o deboche, o riso irônico que ele usava para mascarar qualquer fraqueza. Mas pela primeira vez não houve risada. Ele a encarou em silêncio, os olhos queimando como brasas, até que se aproximou ainda mais. Você ainda não percebeu? A voz dele saiu grave, quase rouca. É óbvio que sinto algo por você. As palavras foram um golpe e um alívio ao mesmo tempo. Ela desviou o olhar, tentando se recompor. Mas havia outra questão, a mais dolorosa de todas. E o seu caso? Arriscou com a voz quase falhando. Existe alguma chance de você sair daqui antes? Ele suspirou, os dedos tamborilando sobre a madeira da mesa. Já tentaram de tudo. Advogados, recursos? Mas você sabe como funciona. Ela não respondeu. Guardou as palavras no peito até que dias depois não resistiu. Procurou em segredo um advogado de fora. Não queria opiniões de conhecidos. Não queria ninguém que pudesse reconhecer o nome dele e medir as palavras. Queria a verdade nua, sem filtros. Explicou o caso como se fosse distante, um cliente de outra vida. E recebeu sem anestesia a sentença que não queria ouvir. Não há brechas. O advogado falava sem emoção. Ele ainda tem no mínimo 10 anos pela frente. 10 anos. Uma década inteira.
O peso dessas duas palavras a esmagou. Saiu do escritório com as pernas bambas, os olhos secos de tanto segurar o choro. 10 anos de encontros escondidos, de cartas vigiadas, de desejo interrompido por portas se fechando. 10 anos sem futuro. Quando voltou à sala de arquivos, ele já a esperava. O mesmo lugar, as mesmas paredes, mas tudo parecia diferente. Mais apertado, mais cruel. Ela largou a pasta na mesa e o encarou. Eu fui atrás de informações sobre o seu caso. Ele estreitou os olhos, o semblante endurecendo. Não confiou em mim? Não é isso. A voz dela vacilou. Eu precisava saber. Precisava ter certeza. E o que descobriu? Ela fechou os olhos por um instante antes de soltar a verdade. Que você ainda tem pelo menos 10 anos aqui dentro. O silêncio foi cortante. Ele encostou as mãos sobre a mesa, baixando a cabeça por alguns segundos. Quando voltou a olhá-la, seus olhos tinham uma sombra que ela nunca tinha visto. Então é isso, 10 anos. Ela sentiu a garganta arder. 10 anos é muito tempo. Ele se aproximou, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele, embora não ousassem se tocar de imediato. Não diga isso. Sua voz era intensa, quase uma súplica. A gente dá um jeito. Mas a que custo? Ela rebateu, as lágrimas se acumulando. 10 anos da minha vida vivendo de migalhas, de encontros escondidos, de cartas cortadas pela censura. 10 anos sem saber se, quando você sair, ainda vamos ser os mesmos. Ele finalmente estendeu a mão e tocou de leve os dedos dela, como se aquele gesto simples fosse capaz de sustentar tudo o que os unia. Não é só você que espera, eu também espero. Cada dia aqui dentro é uma tortura porque eu sei que você está lá fora. Mas se você quer desistir, não vou te impedir. As lágrimas escaparam, quentes, silenciosas. Eu não sei se tenho força para isso. Confessou, quase num sussurro. Querer você me consome. É como viver entre o desejo e o desespero. E se meu pai souber, ele... Ela parou com medo de continuar. Ele a encarou. E havia tanto desejo quanto dor naquele olhar. Então me responde. Vale a pena ou não? Ela engoliu em seco, o peito pesado. Queria dizer que sim, que tudo valia a pena. Mas as palavras não saíram. Eu só sei que dói, murmurou. Ele fechou os olhos por um instante como se buscasse forças. Quando os abriu, estava diferente. Não era o homem confiante que sempre dominava a sala. Era apenas alguém preso, agarrado ao pouco que tinha. O som distante da rotina da prisão lembrava que o tempo dele se esgotava. Ela ajeitou os papéis sobre a mesa, tentando disfarçar os olhos vermelhos. Ele não tentou sorrir. Não lançou o olhar de superioridade de sempre. Apenas se afastou um passo, com o peso de quem deixa para trás o que mais deseja. Antes de ir, disse apenas: Não importa quanto tempo leve. Eu vou pensar em você todos os dias. Ela não respondeu. Apenas guardou o som da voz dele, sabendo que talvez fosse a última vez que ainda acreditaria no depois. Quando ele saiu pela porta, a sala pareceu encolher, e sozinha entre as pilhas de papéis, ela finalmente chorou como não tinha chorado diante dele. O choque teve a forma de uma madrugada interrompida. O telefone tocou no meio da noite com o número do departamento e a voz do chefe do pai. Não demorou para que a casa, sempre tão contida, virasse palco de uma tempestade. O pai entrou no quarto de Clara como um comandante que tivesse perdido a calma. O rosto vermelho, a voz cortante como se cada palavra fosse uma ordem transformada em aço. Isso é inaceitável, repetia, enquanto a mãe tentava em vão acalmar o marido. Havia passos nervosos pela sala. A cadeira derrubada aqui e ali, a luz acesa demais, como se o clarão denunciasse segredos que não podiam mais ser ignorados. Clara ficou de pé, pequena no meio daquela fúria que era. Ao mesmo tempo, medo, vergonha e traição. Sentia as mãos tremendo, mas a voz veio antes que pudesse recuar. Eu não te escondi nada por maldade, disse, e foi como abrir uma ferida. Eu sei o que fiz. Sei que é errado, papai. Mas eu não sei como explicar. A mãe, pálida, segurava as pontas de um lenço, os olhos marejados. Tentou interpor-se, sussurrando pedidos para que houvesse calma, para que a discussão não tomasse caminhos irreversíveis. Mas a voz do pai era uma maré. A cada frase que ele expelia, parecia que a casa encolhia. As paredes ouviam, os quadros assistiam. Tudo registrava o tom imperativo do homem, que havia vestido a farda por tanto tempo. Você vai me dizer agora como pôde, exigiu ele, com os dedos cravando no braço do sofá. Filha de policial criada para respeitar a lei? E você vem me dizer que se envolve com um criminoso? Com um condenado? Clara sentiu as palavras como lâminas. Não tentou esconder nada naquela explosão. Contou com voz frágil as visitas roubadas, os e-mails, o beijo que a deixara sem chão. Falou do medo e do desejo, das cartas que atravessavam a sua madrugada, de como aquilo a tornara viva e ao mesmo tempo corroída.
A cada frase, o rosto do pai endurecia. A mãe chorava abafado. A casa, que sempre fora santuário de ordem, transformava-se numa sala de tribunal. Você tem 1 ano de faculdade. A voz do pai era quase um sussurro, como se a realidade estivesse sendo decretada. E eu não vou permitir que esse escândalo destrua tudo. A partir de hoje, você não pisa mais naquele presídio. Entendido? E vou colocar pessoas para vigiar onde você for. Não quero notícias de visitas, de ligações, nada. Aquelas palavras caíram como uma sentença. Clara tentou impugná-las com argumentos práticos. Dependência financeira, o ano que faltava, a vida que, por mais frágil, estava construída. Mas não havia diálogo quando o homem estava tomado por uma mistura de vergonha e medo paternal. O pai, com contatos em todo lugar, já havia acionado a rede. Conhecia pessoas, tinha influência, sabia como transformar medo em ação. Em poucas horas, a presença que costumava vigiar a família por dentro converteu-se em vigilância externa. Mensagens interceptadas, chamadas registradas, carros discretos passando pela rua. O sentimento que dominou Clara foi a impotência. Sentiu-se atada, queria desaparecer. Arrumar as malas, fugir, arrancar dali o próprio corpo. Pensou em sumir, começar outra vida longe do sobrenome, aceitar qualquer trabalho, colocar distância entre si e a prisão que agora o pai transformara em muro definitivo. Mas as contas, a bolsa que não cobria tudo, um semestre prestes a terminar. Tudo isso era âncoras pesadas, demais para serem cortadas num instante. Meses se passaram. Clara recebeu uma mensagem inesperada no celular. Era a psicóloga do presídio. Um pedido para se encontrarem numa cafeteria discreta, longe dos olhares da família. A simples proposta trouxe um pingo de ar. Encontraram-se numa mesa próxima à janela. A mulher, com poucas rugas e um sorriso que não julgava, pareceu ler Clara sem esforço. Ouviu sem interromper, enquanto ela contava a briga, a vigilância, o desespero de não saber como seguir. A psicóloga ofereceu um café, uma distração, e então tirou do bolso um envelope lacrado. Ele pediu que eu te entregasse isso quando eu visse que você precisava, disse. Sem rodeios. Clara abriu o envelope com as pontas dos dedos como quem toca algo frágil demais. Dentro havia uma carta manuscrita. A letra de Brian irregular, firme em trechos, arredondada noutras partes. Os olhos dela tremiam enquanto lia. Clara, nunca sei bem por onde começar. Aqui dentro as palavras ganham um sabor diferente. São o único mundo que posso mandar até você, sem que ele seja transformado em notícia. Eu não sei desculpas que apaguem o que fiz. Sei que erros meus foram muitos e pesam como correntes que não quebram. Nasci onde não me ensinaram escolhas, apenas caminhos trilhados pela necessidade. Não te peço que me entenda. Apenas que saiba que o que sinto por você não é parte de um jogo. Nunca senti nada parecido. Eu sonhei por um tempo em me redimir, em pagar o que fiz e, de alguma forma, merecer um dia de liberdade limpo. Mas entendi sozinho que talvez isso não seja possível. Pelo menos não como eu imaginava. Se eu tenho um pedido a fazer é que viva. Não quero que você se sacrifique por algo que já nasceu condenado. Eu te vejo livre fora dessas paredes. Quero que você seja plena, que ria sem olhar o relógio, que não espere por alguém que talvez nunca possa te dar tudo. Com uma dor que não cabe numa folha, Brian. As palavras bateram em Clara com a força de um punho gentil. Ler aquilo enquanto a mãe e o pai tramavam no mundo real, com suas proteções e sentenças, criou uma dor complicada. A certeza de que o homem queria seu bem e, ao mesmo tempo, não podia oferecê-lo. A psicóloga permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois falou, num tom que misturava experiência e ternura profissional. Amor às vezes é saber soltar. É a lição mais cruel para quem está fora e para quem está dentro. Clara prendeu a respiração. A carta era ao mesmo tempo um presente e um adeus. Um desfecho que vinha de dentro das grades e que apontava para a única saída decente. A vida fora delas. As palavras de Brian não eram um abandono. Eram uma renúncia honesta, um reconhecimento da impossibilidade. Ao sair da cafeteria, a cidade parecia mais áspera. Carregava a carta junto ao peito, como se fosse um relicário de um tempo, que talvez tivesse sido o único que não lhe pertencesse. Sabia que o pai agiria, que a vigilância aumentaria, que a cada passo os olhos alinhar-se-iam na rua. Sabia também que, num gesto de compaixão, ou de covardia, Brian a convidara a viver, a ser livre. No carro de volta para casa, sozinha, Clara deixou que as lágrimas viessem. Não eram só de perda. Eram de alívio paradoxal. Alguém que ela amava pedia para que ela se libertasse. Entendeu pela primeira vez com clareza que o confesso dele não era apenas confissão de sentimento, mas um ato final de cuidado. E enquanto o rosto dela molhava a carta dobrada no colo, soube que a vida que tinha pela frente exigiria escolhas duras.
Escolhas que, por mais dolorosas, agora começavam a se delinear.